Eu estou em mãos aqui com o cancioneiro, com a coletânea de hinos que, vez por outra, nós entoamos aqui na nossa comunidade. E tem um hino aqui que o título é Bondoso Amigo. Diz assim: quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos o seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação, é porque nós não levamos tudo a Ele em oração. E na semana passada nós finalizamos aqui o nosso encontro de oração exatamente com essa expressão, com essa reflexão. O Senhor quer que lhe entreguemos o controle da nossa vida. Ele tem o controle de tudo. E diante disso o salmista certa feita exclamou: quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Salmo 139, verso 17. Ficamos estupefatos com a maravilhosa mente que o Criador nos deu. Contudo, é impossível descrever, compreender e dimensionar essa mente. Saindo do campo da fé ou da igreja, nós temos uma pessoa, um empresário chamado Luciano Pires. O Luciano Pires se diz ou se intitula como um personal trainer de fitness intelectual. Uma pessoa que ajuda as outras a desenvolver essa mente que nós temos com reflexões interessantes. Ele faz isso através de palestras inspiradoras, provocativas, ministradas com o propósito de refinar a nossa capacidade de julgamento e tomada de decisão. Vou fazer aqui um merchandising. No celular ou no computador, como você desejar. Se você tiver um tempinho, quando você quiser, você pode acessar o que ele chama também de isca intelectual, que é vídeos curtos que ele tem na internet chamado Cafezinho. É bem interessante. Mas fechando isso aqui, essa fala, eu quero dizer que se a gente falar sobre o poder da mente, o poder do pensamento positivo, nós não nos damos conta de tantos livros que já foram escritos sobre o assunto. Porém, esse assunto jamais será esgotado. Por quê? Porque a mente é muito rica, é muito misteriosa. A perfeição do corpo humano que Deus nos deu incluiu uma mente criada com perfeição. E ainda temos uma boa notícia. A Bíblia nos dá uma boa notícia, porque aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, se renderam a Jesus, então podem contar com a mente de Cristo. É isso que diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 16. E fecha o 16 dizendo assim: quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode o instruir? Porém, nós temos a mente de Cristo. Como era a mente de Cristo? A mente de Cristo era perfeita, inexplicável. Agora veja, Paulo está falando que nós, os cristãos, temos a mente de Cristo. Deus nos criou com uma mente maravilhosa. Nós não podemos deixar que esta mente vire lata de lixo do mundo ou do diabo. Nós devemos lutar para que não venhamos a agasalhar na nossa mente pensamentos ruins, pensamentos negativos ou pensamentos sujos. Isso me faz lembrar que certa feita Lutero fez a seguinte afirmação: não posso impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça, mas não vou deixar que eles façam ninho ou choquem os seus filhotes. É nessa direção que vai o apóstolo na carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 2, com um conselho para vencer essa tentação. Ele diz: pensai nas coisas lá do alto, nas que são
e não nas que são da terra. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. E veja, tanto vale a pena elevar os nossos pensamentos para com as coisas do alto, que o profeta Isaías, certa feita, encorajou o povo de Deus e compartilhou conosco uma conversa que ele teve com o próprio Deus, onde ele disse para Deus o seguinte: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. Amados, a nossa mente precisa ser levada cativa a Jesus Cristo. É isso que diz também lá na segunda carta, capítulo 10, verso 5. E como é que a gente faz isto? O apóstolo responde: levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. É importante fazer a mente trabalhar. É importante exercitar a nossa mente. Nada de ficar dizendo: a minha mente é fraca, a minha mente é esquecida. Porque, para além da nossa mente, nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo age em nossa mente e nos ensina e nos faz lembrar princípios da palavra de Deus. Nossa mente pode memorizar textos bíblicos, pode armazenar coisas boas que nos levam a uma postura proativa, né? E para isso, vale a pena lembrar o exemplo de Davi no Salmo 139. Ele disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Versos 23 a 24 do Salmo 139. Então nós temos que tomar essa decisão de exercitar a nossa mente. E além dessa decisão de exercitar a mente, a carta aos Hebreus nos diz que o próprio Cristo fez provisão para purificá-la. Ele vai dizer assim: o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9, 14. Eu quero concluir aqui, queridos, com um testemunho, o testemunho do grande evangelista Billy Graham. Conta-se que certa feita, o evangelista, testemunhando da sua conversão, disse: certo dia, por um simples ato de fé, eu decidi crer em Jesus por sua palavra. E ele disse: eu não podia ir a ele apenas por meio do intelecto. Ninguém pode, mas isso não quer dizer que devemos desprezar a razão. Deus nos deu a mente e a habilidade para raciocinar sempre. Isso, quando for preciso, nós podemos usar essa maravilha que Deus nos deu, que é a mente. Embora o passo decisivo, o último e decisivo passo deve ser dado pela fé. Deve ser dado pela fé. E Billy Graham diz: eu aceitei Jesus pela fé, mas isto não funciona, isso só funciona, melhor dizendo, quando alguém se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus então pela fé. Conclui Billy Graham dizendo: eu posso dizer que na minha vida deu certo. Algo aconteceu comigo. Não me tornei perfeito, mas a direção da minha vida mudou. Encontrei novo sentido para a vida, uma nova capacidade de amar que antes eu não conhecia. Amém? Como diz o hino e a nossa reflexão da semana passada, o Senhor quer que lhe entreguemos a nossa vida.
o Senhor quer que lhe entreguemos. Ele tem o controle de tudo. Ele também quer ter o controle da nossa vida através do Espírito Santo que vem morar no nosso coração. Amém? Deus abençoe, que você tenha um final de noite aprazível com a sua família, que vocês sejam fortalecidos e que vocês possam cada vez mais desenvolver esta mente física que nós temos, mas também se apropriar da mente de Cristo para viver neste mundo de maneira melhor e espiritualmente fortalecido pela graça do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz. Grande abraço.